Olá, hoje o programa está aqui no consultório da Daiane Becker, que é fisioterapeuta uroginecológica, e a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse assunto. Daiane, é um prazer te receber aqui no programa. Obrigada, Nick. Obrigada pelo convite, né? E também por estar falando um pouquinho da fisio uroginecológica, que é uma área ainda que é desconhecida por muitos, envolve muitos tabus, preconceitos. Então é legal que hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito da terapia. Bom, Daiane, essa vai ser minha primeira pergunta para você. O que é a fisioterapia uroginecológica e quem ela beneficia? A fisioterapia uroginecológica vai tratar específico de um grupo muscular, que é a musculatura do períneo. Então, qualquer alteração nessa musculatura, somos nós que vamos reabilitar. E tanto homens, tanto mulheres podem fazer os exercícios, porque eles estão sujeitos às disfunções. Então, assim, que disfunções seriam essas? Incontinência urinária, incontinência fecal, então perda de urina, perda de fezes, a parte de prolapsos, as disfunções sexuais. Então, qualquer alteração nessa musculatura, esses pacientes podem desenvolver essas complicações e daí nós vamos reabilitar esse músculo. Daiane, as mulheres com mais idade costumam ter problemas de incontinência urinária. Eu acredito que a fisioterapia ela pode até prevenir tais problemas, né? Como são essas sessões? Com certeza, se a gente trabalhar com a prevenção, a gente não teria tanto problema como existem hoje, né? É muito frequente, né? Muito, principalmente quando a mulher entra no período da menopausa ali e também no pós-parto, que tem uma fraqueza muito grande nessa musculatura do períneo, então expõe as mulheres a terem essas disfunções. Esses exercícios são tranquilos de fazer, então, assim, todo mundo deve fazer. Eu acho que deveria ser ensinado desde quando a gente é pequena, principalmente para as mulheres, que nós somos as mais suscetíveis a ter disfunções nessa musculatura. Cistite, né? Isso, infecções, incontinência urinária. Então, a gente desenvolve muito problema nessa região. Então, se a gente trabalhar todo dia um pouquinho essa musculatura, a gente com certeza vai ter menos risco de desenvolver algum problema a longo prazo, né? E são exercícios simples que a gente consegue fazer em casa mesmo? Isso, então elas vêm aqui no consultório, os pacientes, a gente orienta como é que é as contrações, as repetições, e daí a paciente vai seguindo essas orientações em casa e vai continuando o tratamento em casa. Todo dia a gente tem que fazer um pouquinho e a gente tem que fazer ao longo da vida, principalmente nessas duas fases ali, né? Pós-gestação e daí na entrada da menopausa. E quando coloca isso como hábito também, no teu dia a dia, já se torna uma coisa normal, que faz parte do... Como fazer exercício físico e dar uma caminhada. Né? Isso mesmo. O períneo é a mesma coisa. Então, a gente tem que exercitar todo dia, já para a gente não desenvolver as alterações de períneo, né? Olha só, essa é a dica da nossa especialista linda. Daiane, a incontinência urinária, né, é uma dos fatores que necessita de fisioterapia. Mas a gente também tem muitas disfunções sexuais, né, que o fisioterapeuta uroginecológico pode tratar. Tu podes falar de alguma delas para a gente? Claro. É a minha maior rotina no consultório hoje em dia, então eu atendo muitas mulheres com queixas sexuais, e seria o vaginismo, então, que é a dificuldade, a impossibilidade da mulher ter relação, e a dispareinúria, ou dispareunia, que daí consiste na dor durante o ato sexual ou durante ou após a relação. É muito frequente e assim envolve desde queixas psicológicas, então um trauma na relação, abuso, né, algum fator traumático, até causas orgânicas, uma endometriose, infecções urinárias, candidíase de repetição. Então, é bem frequente e afeta totalmente a saúde sexual, tanto da mulher como do casal, né? Porque elas não conseguem ter relação, sentem muita dor, elas ficam deprimidas, então afeta muito a parte emocional dessas mulheres e é muito importante a reabilitação. Com certeza, né? Porque não afeta apenas a parte física, mas também toda a vida da mulher, né? Toda a vida conjugal, né? A relação de autoestima que ela tem com ela. Existe tratamento? Com certeza, a fisioterapia, então envolve a parte também de outros profissionais, então um médico, ginecologista,
Eu também gosto de encaminhar bastante para psicólogos, que também têm uma orientação sempre emocional ali, que a gente pode fazer psicológica com esse paciente. E daí a fisioterapia. Então, esse é um tratamento para as disfunções nessa musculatura, né? Sessões no consultório? Isso, então as sessões são feitas aqui no consultório. A paciente primeiro, ou o paciente deita na maca, a gente avalia essa musculatura, vê se ela está forte, vê se ela está fraca, se tem tensões, fissuras, e logo em seguida a gente começa a reabilitação. Então é bem tranquilo, são aparelhos que a gente usa na musculatura do períneo, e esse paciente vai exercitando a musculatura dependendo do objetivo. Então, se tiver que fortalecer, se tiver que relaxar essa musculatura, então a gente vai tratar de acordo com a necessidade do paciente, né? Claro que cada caso é um caso, mas em média, quanto tempo de tratamento? Vai depender. Mas, assim, a grande maioria que a gente reabilita dura 20, não gosto de estipular sessões, assim, mas uma média de uns 2, 3 meses, né, umas 30 sessões, dependendo do caso, esse paciente já tem alta. E daí continua os exercícios em casa, né? E tem uma vida sexual normal, daí com o seu marido. Isso mesmo, uma vida sexual normal e adequada, né, como deve ser. Como deve ser. Bom, Daiane, eu sei que para esse ano as inscrições já estão esgotadas, mas eu já quero falar do teu curso, porque a Daiane dá curso de pompoarismo, né? Então, fevereiro, provavelmente, vai ter uma nova turma aqui em Blumenau, e eu quero que tu só dá uma palhinha para a gente sobre esse curso. Esse de pompoarismo, então, eu ministro, e, assim, é dentro da área da uroginecológica. Então, o que acontece? A gente pode tratar as disfunções ou ter uma parte voltada para a sexualidade, então para desempenho sexual, para melhorar as relações, que envolve um pompoarismo. Então, eu dou esse curso de mais ou menos 1h30. Eu mostro para as mulheres, eu explico onde é que é essa musculatura, o que tem que fazer, os exercícios. E eu dou uma aulinha e elas já vão continuando e já vão praticando em casa, com o parceiro, já melhorando a vida sexual. Então, é totalmente voltada daí para outro objetivo, mas na parte do desempenho sexual, né? Ano que vem vamos ministrar mais. Então, é bem interessante. Vamos aguardar, então, para o próximo ano. Isso. Daiane, muito obrigada pela tua presença aqui no programa, adorei. Parabéns pelo teu lindo trabalho. Fico feliz que existe tratamento e que é possível a cura para esses problemas. Obrigada, eu que agradeço.